Olá, gente! Voltei! E hoje vou falar sobre um assunto bem polêmico, mas que não vai envolver outras pessoas, porque eu fiz um pedido no Facebook para que todos dessem opinião sobre assuntos, e a maioria dos assuntos eu vou precisar de uma opinião de outra pessoa, então eu tava pensando em fazer entrevista e tal. Então isso vai ficar para outro vídeo. Então hoje eu vou falar de uma situação que eu vivo, hoje em dia com mais facilidade, mas tive muito problema por causa disso, mas é bem polêmico, né? Mas é sobre mim mesmo. E eu vou falar sobre ninfomania, como eu descobri que eu era assim e como eu aprendi a conviver com isso, né? Então, vamos começar pelo começo, claro. Infância. Na infância eu comecei a descobrir que eu era diferente das outras meninas, porque eu comecei com a masturbação muito cedo, né? Tipo, com 3 anos eu já me masturbava. A maioria das pessoas não se lembra desse momento da vida, porque é muito nova, né? Mas eu particularmente lembro porque me marcou, né? Meu avô era vivo e ele morreu quando eu tinha 3 anos ainda, mas já estava quase 4 anos, então eu me lembro disso. Que eu não sabia que masturbação era uma coisa errada e que não podia fazer na frente de ninguém, né? Então eu acabei fazendo isso na frente dos meus avós, que eu fui criada pelos meus avós, né? Não pelos meus pais. Enquanto eu estava assistindo televisão, porque sempre foi uma coisa que vem à vontade do nada e é difícil controlar. Principalmente na infância, que eu não tinha controle mental, né, sobre isso. Então eu sei que eu fazia desde essa época por causa disso, porque eu acabei fazendo na frente dos meus avós e meu avô era vivo ainda, né? Então aquilo criou uma confusão enorme, nossa, escândalo. Eu não apanhei, né? Como a maioria das meninas apanha. Isso é bom, porque não me traumatizou, assim. Mas eu, a partir daquele momento, entendi que não era uma coisa que dava pra fazer na frente das pessoas, né? Então, assim, desde esse momento eu já comecei a ter problemas com essa doença ou particularidade minha, né? Eu não vejo como doença, mas eu sei que é, enfim. E nisso só foi piorando, né? Minha masturbação eu fazia o tempo inteiro. Toda vez que ia brincar de boneca, né, que eu ficava sozinha, eu via como uma oportunidade para me masturbar, eu não via como uma brincadeira, né? Então eu fazia tudo pensando nisso, sabe? Então, tipo, vou ficar sozinha brincando e vou me masturbar rapidinho, e eu conseguia ter orgasmo, né? Então eu conseguia gozar, só que era bem rápido. Ao contrário do que é hoje. Então, qualquer momento que eu tinha sozinha, eu aproveitava para me tocar. Então a minha pior época de febre, assim, foi entre os 6 e 7 anos, né? Que a maioria dos meninos, essa época é na adolescência, né? A minha foi na infância, então isso foi muito difícil mesmo. Porque eu não tinha meu quarto, eu não dormia sozinha. Então era só pequenas oportunidades que eu tinha ao longo do dia. Então eu fazia várias vezes, rápido, né? Ao longo do dia. Minha mãe começou a ver que eu era um pouco diferente quando eu já tinha uns 9, 10 anos, né? Que eu não sei se ela me pegou eu me masturbando, porque ela nunca me falou isso, né? Ela é um pouco fechada relacionada a sexo, mas nunca me reprimiu também, né? Ela não é idiota, apesar de ser bem mais velha, né? Ela é minha avó, na verdade, então ela é bem mais velha, ela tem a mente conservadora, mas mesmo assim nunca me fez mal por causa disso, nunca me bateu, etc. Então, quando ela começou a perceber que eu era diferente, ela
tentou conversar comigo e me levar no psicólogo. Eu já sabia que eu era diferente, mas eu não queria, entendeu? Eu pesquisei, tudo eu tenho mania de pesquisar, sabe? E eu pesquisei sobre como era o tratamento para ninfomania e eu não queria perder a sensação que eu tinha, né? Eu gostava daquilo, apesar de ser complicado misturar com as pessoas, assim, com a sociedade, eu gostava muito da sensação que eu sentia, eu não queria perder aquilo. Então eu tinha medo de tomar remédio, de fazer qualquer tipo de tratamento psicológico que me curasse. Eu não queria me curar e até hoje não quero, né? Então, assim, a infância foi bem complicada na escola. Eu sempre fui muito tímida. Apesar, hoje em dia eu sou bem aberta, antes eu era tímida, né? Quando eu era criança. Então, assim, eu não tinha coragem de falar com as pessoas sobre o que eu sentia e tal. Só que eu sempre gostei muito de desenhar, né? Hoje em dia eu não tenho mais tempo, mas eu sempre gostei muito de desenhar. E eu desenhava o que vinha na minha cabeça. Então, todos os meus desenhos eram sexo, suruba, bissexualidade, mulher nua. Eu sempre achei a mulher nua muito bonita, né? E eu nunca tinha visto um filme pornô. E eu já tinha todas aquelas ideias na minha mente naturalmente, sabe? Era uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Mas não foi estimulado por nenhuma coisa, porque a única coisa que eu tinha visto na minha vida era Playboy, coisas assim, tranquilas, sabe? Revista normal, eu nunca tinha visto pornô. Igual hoje em dia, as crianças todas têm internet, então todas vê. Eu não tinha internet, né? Então, eu não tinha acesso a essas coisas facilmente. Aí, eu comecei a desenhar muito isso. Só que teve um dia que eu levei pra escola, pra minha professora de artes ver meus desenhos. Porque pra mim aquilo era normal, sabe? Então eu levei e deu um problema na escola enorme. Os diretores chamaram minha mãe, perguntaram se eu já fui abusada na infância. Gente, eu nunca fui abusada na infância, tá? Não foi isso que me tornou assim. Eu sempre fui assim, eu não me tornei por nenhum trauma. Eu sempre fui assim, ninfomaníaca e foda-se, sabe? Então, deu um problema muito grande, queria me levar no médico, mais uma vez, no psicólogo, eu não queria ir, eu não queria me tratar. Então, assim, os professores começaram a me tratar diferente, tipo, um professor meu me deu várias coisas para desenho e disse para eu fazer mulheres de roupa para ele. Aí eu fiz, né? Tranquilo. Mas não era bem o que eu gostava de fazer, mas eu fiz. Eles tentavam fazer com que eu ficasse normal, né? Mas nunca resolveu, assim. Na infância mesmo, eu já, tipo, tive uma relação física com uma pessoa que não é normal, que eu não posso divulgar aqui, infelizmente. Mas, por necessidade que eu sentia naquela época, qualquer pessoa me servia, entendeu? Então, não foi adulto, né? Foi criança, mas foi uma menina e tal, que não era pra ter acontecido, mas hoje em dia eu não vejo como um problema, né? Mas naquela época era. E ela foi minha primeira relação física, assim, eu era bem pequena, né? Mas ela não conseguia ter orgasmo, então assim, eu me tocava e tocava ela, só que eu conseguia gozar e ela não, e ela achava muito estranho. Não sei se as caras que eu fazia ou o que acontecia comigo, né? Mas eu percebia isso, que ela achava estranho, mas eu não ligava, porque eu só queria me satisfazer. Eu não tava me importando com a situação, entendeu? Eu só queria me satisfazer com alguém. Nunca ninguém fez nada comigo, eu era feia, horrorosa. Uma criança triste, gente. Ninguém queria me pegar. Nossa Senhora. No colégio, então, Jesus. Aí acabei perdendo meu bebê muito tarde, porque eu era feia, né? Etc. E eu também não tinha vontade de beijar. Eu queria ir logo finalmente pra coisa que me importava, entendeu? Então, assim, esse desespero acabava assustando um pouco as pessoas, né? E minhas amigas não imaginavam que eu era assim. Só as pessoas que ficavam comigo que via que eu era diferente. Então, assim, minhas amigas falavam sobre masturbação. Uma falava, eu fiz uma vez.
ah, foi legal. A outra, ah, eu não gostei muito. A outra, ah, nunca fiz. Tipo, eu sempre falava que nunca fazia, porque eu tinha vergonha de falar aquilo, entendeu? E eu, tipo, fazia 6 vezes por dia. Não era normal. Eu sabia que aquilo não era normal. Então, eu jamais me abria com as minhas amigas, né? Mas quando eu tinha a oportunidade de ficar com o cara e tal, meu Deus do céu. Quando eu perdi meu bebê, foi uma bosta, né? Porque eu fui pra uma boate, matinê, porque lá elas falavam que todo mundo beijava. Eu falei, então lá alguém vai me beijar, gente, pelo amor de Deus, preciso disso. E beijei e foi uma merda, porque eu tava lá no meio de todo mundo, não fiz porra nenhuma, só beijei, né? E foi isso. Mas depois que eu fui começando a ter a oportunidade de ficar sozinha com as pessoas, aí sim eu fui aproveitando. Então na adolescência eu comecei a me soltar de verdade. Descobri minha bissexualidade com 13 anos, né? E já comecei a aproveitar as mulheres também. Então, assim, dos 12 aos 13 anos, né? Até aos 14, nesse momento que eu era virgem, mas já era solta. Eu fiz muita coisa mesmo, menos transar. Então eu fazia tipo suruba só com oral. Eu fazia trio, eu fazia tudo. Eu pegava as meninas, os meninos e eu não tinha limite, eu não tinha critério, eu pegava qualquer um. E eu fiquei assim, eu só pensava, meu Deus, eu preciso me livrar da minha virgindade. E ninguém queria transar comigo, porque normalmente as meninas quando perdem a virgindade, ela fica apaixonada pelo cara que ela perdeu a virgindade. Eu não era assim, eu só queria me livrar daquilo, era um fardo pra mim. Então, eu consegui convencer 3 amigos de tentar tirar minha virgindade. Então, uma semana, 2 deles eu fazia junto, porque eles eram primos, e eu fazia com os 2. Fazia, tipo, quase tudo, menos transar, mas eu comecei a tentar transar com eles. E não conseguia, e tinha um que eu fazia sozinha, que ele era uma pessoa bem íntima, né? Ele me iniciou em quase tudo, tudo que eu fazia eu gostava de fazer primeiro com ele, né? Meu primeiro oral foi com ele, a primeira masturbação mútua foi com ele, tudo foi com ele, porque eu confiava nele. Então assim, se eu fizesse alguma coisa errada, eu não ia me sentir mal, entendeu? Então assim, eu fiz o primeiro oral com ele, até hoje eu acho que ele não acredita que foi o primeiro, porque ele ficou chateado comigo na época, porque eu fiz direito, e ele achou que não era a primeira vez. Eu acho que assim, quando a gente gosta, a gente acaba fazendo bem, né? Não precisa ter muita experiência pra isso. E nunca, ninguém soube e tal, que era ele. As poucas pessoas que sabiam, foi eu que falei. Até hoje ele nunca me explanou. Os meus amigos, assim, eram uma confiança muito grande, sabe? O que acontecia ali, ficava ali. Então a gente era seres super livres e fazia de tudo e ficava ali, não precisava ninguém saber, entendeu? A gente se divertia da nossa forma, cada um do teu jeito. Se não quisesse fazer nada também não fazia, mas também não vai explanar, né? Então a gente era muito livre mesmo. Por isso eu tive essas oportunidades legais, né? Porque eu convivi com pessoas ótimas. Então eu fui tentando, eu demorei 6 meses pra perder minha virgindade, foi um inferno. Porque eu sentia muita dor. Então dos 13 aos 14 ali, mais ou menos, eu fiquei esse tempo todo tentando perder minha virgindade. E eu sempre odiei sentir dor, né? Então eu sentia dor e parava. Então eu parava e continuava fazendo outras coisas. Aí chegou um momento que entrou, né? Que foi com esse menino, né? Foi com ele sozinho. Então eu acabei considerando que foi ele que tirou minha virgindade. Mas na verdade foi uma ajuda dos 3, né? Cada um fez um pouquinho. O que foi o felizardo a ser o primeiro foi o que conseguiu. E ele me livrou desse mal, graças a Deus. Agradeço ele até hoje. Não aconteceu nada de sentimental, né? Adoro ele como amigo, né? Hoje em dia, pô, continuamos super amigos, não mudou nada na nossa vida, entendeu? A gente sempre ficava porque a gente gostava de ficar, mas não significava que eu tava apaixonada por ele, que eu queria casar com ele e ter filhos, sabe? Nunca. Eu só queria perder minha virgindade com uma pessoa legal, só isso. Então, assim, eu me livrei disso e eu comecei
a transar com todo mundo. Tipo assim, acabou meu limite ali, entendeu? Então essa parte foi a parte mais difícil pra mim, como ninfomaníaca, porque eu não tinha limite, eu não tinha critério. Eu simplesmente marcava a hora e o lugar e ia e fazia, entendeu? Muitas vezes eu não sentia prazer, porque os caras são uma merda, sabe? Eles não se importam e eu achava que eu tinha que agradar as pessoas. Então eu não sei nem por que eu fazia, sabe? Só fazia, simplesmente não pensava e fazia com muita gente. Muitas mulheres e muitos homens. Todo mundo rodou, sabe? Podia ser gay, podia ser hétero, podia ser lésbica, sapatônica, podia ser menininha hétero. Todo mundo rodava na minha mão. Era bizarro. Então eu fiquei com a fama assim péssima no meu bairro, péssima. Que as pessoas inventavam coisas sobre mim que eu nem fazia, sabe? Era tipo assim, fulana foi pra cachoeira e fez coisa lá na cachoeira. Eu falei, gente, eu nunca nem fui nessa cachoeira. Eu fazia coisa muito pior que isso. As pessoas não tinham noção do que eu era capaz. As pessoas inventavam histórias sobre mim sem ter noção do que eu era capaz de fazer. Eu fui muito esculachada por causa disso e nunca me importei com a opinião de ninguém, sabe? Sempre gostei dessa minha característica, nunca quis mudar. Quando eu tive meu primeiro namorado foi muito difícil, porque ninguém queria namorar comigo, né? Por motivos óbvios. Mas ele quis. Ele me pediu em namoro e tal. Eu não gostava muito dele no começo, só gostava de fazer sexo com ele, porque ele me fazia gozar, isso era ótimo, já bastava pra mim. Mas eu fui criando um sentimento por ele com o tempo, né? Que a gente foi namorando. Só que eu fui criando muito mais sentimento por ele do que ele tinha por mim. Então eu acabei sofrendo muito na mão dele, ele me humilhava demais, sabe? Me ameaçava e tudo, falava que se eu traísse ele ia me matar. Enfim, foi complicado meu relacionamento, porque eu tinha muita vontade de fazer com todo mundo ainda, e não fazia, por medo. Não por falta de vontade, sabe? E também porque eu não gostava muito de ficar mentindo, sabe? Eu nunca soube mentir direito. Então se ele me perguntasse, você fez isso? Já tá na cara que eu fiz. Então eu fiquei, 9 meses com ele nesse momento aí de sofridão horrível. Ele não deixava eu ficar nem com mulher. Teve um momento da vida, claro, que eu dei um basta, que eu falei, não, assim não dá, gente. Vou ter que ficar. E eu falei pra ele. Foi uma merda também, né? Deu confusão, mas eu falei, porque eu sempre fui muito sincera. Aí ele terminou comigo, eu sofri muito, pá. E eu acabei ficando quase em depressão, sabe? Foi muito ruim mesmo. Meus amigos maravilhosos, claro, o que eles fizeram? Vamos fazer uma festa de suruba para distrair ela. Realmente, era o que me distraía. Então eu fui, fiz suruba, eu fazia suruba, ficava feliz naquele momento e depois queria morrer de novo, sabe? É muito complicado, cara, isso, porque na hora que bate o surto, você só quer matar o seu desejo. Então você vai lá, faz várias coisas, se diverte e depois volta a tristeza toda de novo. É como se fosse uma droga, assim. Você usa a droga, tipo metafetamina, você usa droga, você fica lá em transe e depois quando você volta aquela depressão toda, sabe? Não por eu fazer as coisas, nunca me senti culpada por ter essa característica, por fazer o que eu faço. Eu me sentia mal porque eu tinha terminado um relacionamento e eu não sou igual essas meninas que se apaixonam rápido e também esquece rápido. Eu demoro pra me apaixonar, mas também demoro muito pra esquecer a pessoa, então eu fico muito tempo sofrendo. Hoje em dia eu fico vendo e fico, meu Deus do céu, olha a pessoa que eu sofri. Tá aí a dica pra menina, gente. Às vezes é um livramento, sério. Então, assim, depois foi difícil eu ter relacionamento de novo, porque eu voltei a ser o normal que eu era, né? Normal, claro. Muitas pessoas acabaram se aproveitando de mim, né? Por isso. Eu apesar de ser muito libertina, eu sempre fui muito inocente, então eu não percebia quem era falso, quem era filho da puta, entendeu? Eu só curtia meu momento ali feliz e tava sendo enrolada também, às vezes. Normal. E depois eu conheci meu atual marido, né? Que foi complicado, porque
Minha mãe já falava, não fala do teu passado pra ele. Eu falei, que passado? É meu presente, eu sou assim, né? Então, assim, eu sempre fui muito sincera com ele, sempre falei a verdade. Ele me aceitou como eu sou, ele me ensinou muita coisa, cara. O legal de estar com homem mais velho, que isso é um assunto para outro vídeo, é isso também, sabe? Você aprende muita coisa, que a pessoa já passou por muita coisa, tem muita experiência, então você acaba aprendendo muita coisa, né? E eu aprendi quase tudo que eu sei hoje em dia, eu aprendi com ele. Eu aprendi a me controlar, eu aprendi como tirar vantagem de ser uma ninfomaníaca, eu aprendi a gostar do que eu sou, entendeu? De verdade. Eu me sinto bem hoje em dia, eu não dou mais surto, tudo que eu faço é tudo calculado, tudo eu sei o que eu vou fazer, tudo é conversado antes com ele, tudo a gente tá junto, tá sempre assim, companheiro mesmo, sabe? E ele sempre gostou dessa característica minha também, então a gente sempre se deu bem por causa disso, porque ele também é um pouco diferente dos outros homens. Ele tem mais desejo sexual do que a maioria dos homens, então a gente sempre se deu bem com isso, sabe? Ele sempre aceitou ser bissexual. Hoje em dia eu sou pansexual, né? Porque a gente vai experimentando e vai vendo que tudo é bom, né? Mulher, homem, travesti, mulher transexual, qualquer coisa. Tá ótimo. Me atraindo, eu achando a pessoa bonita, eu gosto, sabe? Então hoje em dia eu sou assim, ele aceita e tal. E eu aceito ele também, que ele tem as características dele. E a gente vive muito bem e ele me aceita muito bem, sabe? Me ensinou muita coisa, sabe? Hoje em dia eu não deixo mais ninguém se aproveitar de mim. Eu que me aproveito, sabe? Eu tô sempre no controle da minha doença hoje em dia. Hoje em dia, mais ainda, eu não quero me tratar, né? Porque eu não preciso, realmente não preciso. Agora eu consigo me controlar tranquilamente, sabe? Tenho desejo sim, mas eu consigo controlar meu cérebro, que era bastante difícil no começo. Sair daquele mundinho ali que eu vivia, entendeu? Hoje eu vivo num mundo legal. Não tão legal quanto meus amigos, né? Porque eles eram ótimos. Só que quando eu convivia com meus amigos, eu acabava convivendo com muita pessoa ruim também, que hoje em dia eu não convivo. Então, hoje em dia eu sempre tiro um tempo pra ficar com eles e me afastei de todas as pessoas que me faziam mal, entendeu? Só isso. Se você, tipo assim, pensar, ai, nossa, a Rafaela sumiu, ela me abandonou, alguma coisa tem, não foi à toa. Pode escrever aí. Porque pode perguntar pra qualquer um dos meus melhores amigos, que eu continuo vendo eles maravilhosamente, não com a mesma frequência, porque eu moro muito longe. Mas sempre que eu posso, eu tô com eles, entendeu? Então, se eu me afastei de você é porque você era um dos aproveitadores e eu não quero mais ficar perto. Eu era uma pessoa muito cismada com doença, porque eu era louca. Quando me dava o surto, eu simplesmente fazia com as pessoas e foda-se camisinha, foda-se tudo, entendeu? Então, de 2 em 2 meses eu fazia um monte de exame. O pessoal onde eu fazia o exame já me conhecia, tipo, opa, de novo aqui, sabe? Eu vivia lá, fazendo exame de AIDS. E eu sempre tive essa cara de mais nova, né? Então eu ia lá e todo mundo pensava, meu Deus, eu sou criança aqui fazendo, sabe? Nossa. Que se eu sou assim, com 21 anos, imagina eu com 14, né? Tinha aquela cara de criança mesmo. Então eu vivia fazendo exames com medo disso. Uma vez eu fiz uma lista de quantas as pessoas eu tinha transado. Cara, tinha pessoas que eu nem lembrava o nome. Eu colocava, fulaninho de tal que fez isso. Pessoinha que tinha um cabelo assim. Porque eu não lembrava, era muita gente, sabe? É ridículo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham se informado melhor com a minha experiência como ninfomaníaca e que tenham aprendido alguma coisa sobre isso. Quem gostou, quem se interessa por sexo, pode se inscrever no meu canal, que eu vou sempre postar vídeos agora sobre. Os próximos vão ser entrevistas com cada pessoa, que eu tô querendo fazer também. E se gostou, curte ou compartilha, mas se não gostou também não tem problema, né? Eu não tô aqui pra agradar todo mundo. E beijinho, gente. Tchau.